Olá, meu povo que quer engravidar. Vamos de mais um vídeo do nosso desafio 180 dias. Como vocês já sabem, são postagens diárias com muito conteúdo para ajudar você, mulher, a chegar ao seu tão sonhado positivo para lhe transformar em mãe e para que você tenha o seu filho em seus braços. Hoje nós vamos falar de algo que talvez esse nome estranhe, né? Soe estranho para você, mas é importante você saber disso, porque você que está nesse processo de querer engravidar, a gente precisa ter um panorama como um todo de como o nosso corpo funciona e às vezes saber como o nosso corpo funciona tá interligado, né? Tá diretamente interligado a alguns termos que a gente até estranha quando escuta. E um desses termos que você precisa entender só um pouquinho sobre ele se chama folicogênese. Já escutou falar sobre isso? E aí, de forma bem objetiva e de forma bem clara, eu vou tentar explicar para você esse processo para que você entenda a importância, né, dessa folicogênese nesse processo de quem quer engravidar. A folicogênese nada mais é do que a formação do folículo. E o que é o folículo? Ele vai ser uma camada, se assim a gente pode chamar, uma membrana, que vai envolver o óvulo, que na verdade quando ele está ali dentro do folículo, a gente não chama nem de óvulo ainda, a gente chama de ovócito. E aí existe a evolução desse ovócito, que está ali dentro do folículo. Esse folículo ele precisa se desenvolver, esse folículo primário, ele vai se desenvolvendo, vai ter um que vai se destacar e vai formar o que a gente chama de folículo dominante. E esse folículo dominante é o que vai se romper e vai liberar o óvulo, que vai ser fecundado pelo espermatozoide, se você tiver a relação ali no período certinho, e que vai levar, né, esse óvulo fecundado vai chegar até o útero e vai formar o embrião que vai se desenvolver e vai ser o seu futuro filho. E aí, por que eu queria falar um pouco sobre a folicogênese hoje? Porque para que esse óvulo ele se desenvolva lá dentro desse folículo e o folículo também se desenvolva, se torne esse folículo dominante e libere esse óvulo, você precisa ter, por exemplo, no seu organismo as taxas hormonais em níveis adequados, porque esse folículo ele sofre, por exemplo, a ação de diversos hormônios para que ele possa se desenvolver. No caso do estradiol, no caso da progesterona, né, dos androgênios, dos hormônios androgênicos. Então, assim, todos esses hormônios eles precisam estar equilibrados para que esse processo de folicogênese aconteça. A melatonina ela está envolvida também aí nesse processo de folicogênese, porque o fluido folicular, porque existe a membrana, e existe o óvulo lá dentro, existe um líquido, um fluido que vai revestir, né, dar proteção a esse óvulo. A melatonina, por exemplo, vai ser primordial porque ela está presente ali na formação desse fluido folicular. Então é importante que os níveis de melatonina no seu organismo também estejam adequados para que aí esse desenvolvimento do óvulo aconteça. E diversos outros nutrientes. Por isso que você também precisa ter uma nutrição, uma dieta, né, uma alimentação adequada, porque para que esse folículo ele se desenvolva, ele precisa de alguns nutrientes específicos. E aí a sua dieta e a sua alimentação precisa estar equilibrada por isso. Então, fica ciente dessa questão. A folicogênese ela é super importante nesse processo de quem quer engravidar, porque você precisa ter um folículo bom, um folículo maduro, para que ele se desenvolva, para que ele libere o óvulo e esse óvulo seja fecundado. Por isso, às vezes, a gente fica, né, perdido com alguns termos, mas é importante a gente ter esse conhecimento, porque se você tem uma boa folicogênese, significa que os seus níveis hormonais eles estão ok, que os nutrientes que vão auxiliar ali na formação desse folículo, desse óvulo, também estão ok. E a melatonina, por exemplo, como eu falei, vai estar em um nível adequado no seu organismo. E tudo isso vai ajudar para que o seu filho ele nasça. Por quê? Porque tudo começa nesse processo de folicogênese, né? O óvulo ele se desenvolve ali dentro do folículo, ele vai ser liberado, ele vai ser fecundado para que ele seja implantado no seu útero e assim o seu filho ele se desenvolva e ele venha a estar em seus braços. Então fica com essa informação importante desse vídeo de hoje. E claro, vem com a gente engravidar naturalmente.